Boa noite, queridos irmãos. Então a gente vai prosseguir no nosso estudo dos mensageiros, já abrindo agora a segunda parte do livro. A primeira parte foi feita por Arnice aqui e o Carlos, e agora a segunda parte, que são os capítulos de 14 até 33, mas nós vamos fazer do 14 ao 23. Os outros 10 capítulos, eu não sei como é que tem que ver depois com a Arnice, né, a organização direitinha, que nós vamos fazer em conjunto, nós quatro, vai ser um quarteto aqui, em vez de um dueto, para poder levar na semana próxima o prosseguimento do nosso estudo. Bem, vamos ver se... Peraí, voltar aqui, né? Os mensageiros, eu estou até adotando o mesmo... Está conseguindo, Valdir? Está conseguindo a projeção? Pode apagar essa luz aqui também, ó. Isso. A gente está usando esse slide padrão, foi a abertura que a nossa amiga usou, a Arnice, né? E a gente começa justamente com os capítulos que a gente mencionou. Bem, o início desse capítulo fala, Aniceto chega para André e Vicente, depois de ter tido uma reunião com Telésforo, e Telésforo foi justamente um superior hierárquico lá ao Aniceto, e sugere a sugere a Aniceto a orientação de que André e Vicente estariam em condições de fazer uma excursão por uma semana no planeta, na crosta. Muito bem, e aí Aniceto vai avisar a André e a Vicente sobre isso, mas diz para eles que eles vão demandar uma preparação prévia antes deles começarem essa excursão. Aí, por recomendação de Aniceto, André Luiz e Vicente recebem no gabinete de auxílio magnético as percepções. Veja bem, era um departamento especializado, né? Lá junto, é um anexo ao centro de mensageiros, onde André estava fazendo os seus cursos, se preparando, mas aí era uma preparação especial já, justamente para essa excursão. E aí, né, em determinadas aplicações espirituais, que entre outras consequências, vai ter mais do que além da questão da visão espiritual, a gente vai ver isso, outras consequências que dilataria a percepção da visão espiritual. Como é que isso se deu, né? A gente está conjecturando, mas vamos analisar em função da leitura que a gente faz e coisas que a gente pode perfeitamente abstrair dessa leitura. A questão dessa preparação, como é que é essa ativação dessa percepção? Na verdade, são potências, são condições, são capacidades sensitivas do nosso espírito imortal, do nosso eu divino, do nosso eu profundo. Nós já trazemos todas essas capacidades em nós, em germe. Né? Nós que somos todos espíritos imortais. A questão é que o momento que isso deve acontecer. Marcelo até estava conversando antes da nossa preparação aqui, falou que seria o que? O Pentecoste, né, Marcelo? O Pentecoste espiritual, quer dizer, o dia de Pentecoste, quer dizer, chegou o dia de Pentecoste, né, do André Luiz e do Vicente. Então, é um momento em que alguns trabalhos magnéticos, trabalhos hiper especializados, justamente dotando esses dois espíritos dessa capacidade de uma percepção visual que vai além, que extrapola, vai muito além. Bem, mas ainda não é tudo, porque mesmo essa percepção dilatada, ela não é absoluta, ainda é relativa ainda ao adiantamento deles, mas vai ser de grande importância no que se seguirá. E a gente percebe que justamente começou tudo lá em nosso lar, naquela situação que André chega, né, decaído, extremamente equivocado, e ele passa aquele processo daquele purgatório verdadeiro em que ele fica ali 8 anos, né, se liberando daquelas energias densas, daquelas condições, daquela encarnação em que ele esteve como médico, naquelas situações todas que ele relata naquele livro. Então ele passa por uma questão de purgação, depois ele é recolhido e vai para um processo de terapia. Depois ele vai justamente para ser acolhido, ser orientado. Isso. Botaram aqui uma camisa, está com frio, está enregelado aqui o microfone.
Aí depois ele sofre, ele é convidado ao trabalho e tudo, ele topa as tarefas, né, recebe de bom grado aquilo, e aí ele vai num processo de ir ganhando confiança, né, ganhando, digamos assim, consideração pelo seu esforço, conseguindo realmente resultados nesse sentido. Aí chega um momento que ele começa a fazer aquela preparação no centro de mensageiros, aquelas experiências, aquelas conversas, aquilo tudo. E aí chega um momento aí dele receber essa preparação justamente para essa excursão específica. Tanto que nessa excursão, a gente vai reparar, eles não levam bagagem, eles não levam nada, né? Eles levam o quê? As condições do coração, realmente os conteúdos mais profundos de sensibilidade do seu sentimento. Acho que o Marcelo quer falar alguma coisa. Eu digo aos companheiros, eu ressaltaria aos companheiros algo que o mundo invisível faz, que é muito diferente do que a gente faz na Terra. Na Terra, a gente dá equipamento a pessoas que têm que falta a capacidade em usar. No mundo invisível não funciona assim. No mundo invisível, os amigos espirituais equipam aqueles irmãos que já sabem o que vão fazer com os recursos recebidos. Que a gente vê a nível de vida física, os indivíduos que recebem determinados equipamentos, indivíduos que formam-se em determinados equipamentos e que no final, quando encerram a encarnação, voltam em situação muito mais ruim pela incapacidade de uso, né, que existe aqui em vida física. E ainda eles fazem uma observação que é sobre por que abrir a visão. Eles dizem que na vida física, quando a gente olha algo ruim, a gente só olha o fim. Quando você olha uma pessoa enferma, você fala assim, nossa, que enfermidade horrível. Falta a visão para descobrir a origem. Então, eles estão reunidos para amplificar uma visão que vai fazer com que se enxergue a origem, né? A causa, o início disso. Porque isso daí a gente vê ainda o quanto o ser humano é assim. Quando a gente olha algo ruim, nós só olhamos o fim, né? Nós só vemos o aspecto do fim. Mas é preciso que se reflita que os males tiveram uma origem, e uma origem que é de responsabilidade exclusiva de quem está sofrendo aquela reação de enfermidade. E aí a gente reverte a visão a respeito do que seja o sofrimento e a dor. É interessante também a preparação que os espíritos recebem, justamente visando eles estarem capacitados aos empreendimentos, às situações que eles vão enfrentar, no objetivo também de diminuir, reduzir os riscos, né, em relação à própria empreitada em que eles estão colocados e, sobretudo, uma garantia, uma assim, possibilidade maior de êxito em relação àquilo que se espera. Então, é todo um processo que é admirável, realmente, a gente enxergar por esse prisma, como que a coisa é bem encadeada, como que é bem pensada nesse sentido, né? Então, muito bem, vamos prosseguir. Aí a ideia, então, é justamente essa excursão à Terra. Só que essa excursão à Terra é brincadeira, né? André até fala que ficou hiper ansioso, tanto no dia que ele foi ser preparado lá, né, naquele gabinete, naquele local lá, que a gente falou aqui ainda há pouco, quanto no dia seguinte que ele iria fazer a viagem junto com o Aniceto. E aí, então, eles vão fazer essa viagem. Só que aí, tem esse slide aqui, é alusivo também a essa questão, né? Em tudo há uma ciência de começar, então um processo, como nós estamos falando. E aí, Aniceto, né, André falando, nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. O objetivo era justamente esse, aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. A questão é a seguinte, existem dois caminhos para chegar na Terra. Tem um caminho que é mais tranquilo, né, que é uma estrada mais bem cuidada, tem manutenção, tem tudo, né? É por onde vão aqueles que estão reencarnando em condições melhores, assim, de uma encarnação
uma reencarnação mais tranquila, mais serena, e alguns espíritos também em algumas atividades corriqueiras na Terra. Mas no caso deles, é aquilo ali, aprendizado e experiência. Então, aprendizado e experiência, eles vão pelo caminho mais difícil, justamente um caminho bem complicado. Não sei se está dando para ver aqui na imagem, mas aqui só para ter uma ideia aqui da penumbra, um caminho cheio de um relevo, uma topografia toda acidentada, um negócio meio complicado. Então, no início que eles estão descendo, a coisa vai legal, porque eles vão volitando, né? Ainda com aquela condição lá de nosso lar, a influência de nosso lar, eles vão volitando numa boa e avançam grandes distâncias nesse processo, nesse meio de transporte. Que beleza, né? Tranquilo. Essa imagem aí, se nós fizermos uma reflexão bem rápida nos nossos sonhos, devaneios, é bem provável que a gente se lembre de, em alguma época, nós termos andado, feito esse percurso para nós fazermos. Acho que até por esse é o aspecto de determinadas imagens nos aterrorizarem. Como é que você se sente aterrorizado com o desconhecido? É que, de uma certa sorte, isso daí não é desconhecido. É algo que foi uma experiência de dor, foram as nossas lutas espirituais, e ficam os registros psíquicos em relação a determinadas imagens que para nós são tão aterradoras. E as pessoas, quando elas fazem uma relação de inferno, né, as furnas infernais, é engraçado que você observa que a imagem de furna que o iraniano tinha, que o chinês tinha, mesmo que eles não se falassem, mesmo que eles não se vissem, o inferno, ou as regiões infernais, elas tinham sempre a mesma aparência, ou tinha algo que de uma sorte as ligava, porque fala daquelas imagens que a gente carrega nas recordações profundas do nosso espírito, que em determinada hora vem. Dante, né, fez a descrição, o inferno de Dante, a Divina Comédia, tem uma descrição assim bem próximo disso que o Marcelo está falando. Aí tem uma frase aqui que a gente destacou: na Terra, obstáculos físicos, ali, obstáculos espirituais. Quer dizer, esses obstáculos que eles estão enfrentando, eles são obstáculos de construções de formas de pensamento, de influências de forma de pensamento, que criou essa coisa rota, essa coisa desorganizada, essa coisa assim, agreste, né? Bem, com esses píncaros e tudo, de montanhas altas e assim um vale esquisito, muito estranho. Quer dizer, um ambiente muito inóspito, né? Que André vai falando aqui, vai descrevendo. Aí tem um aspecto que é considerado também por Aniceto com relação à questão da prece. E justamente essa recomendação foi no processo da preparação deles, que falou que a prece é feita de uma forma diferente. Não é essa prece nossa que a gente muitas vezes pede pelos nossos parentes, pede por nós, a gente pede por nós. É uma coisa bem diferente a situação da prece, digamos, no meio, no ambiente espiritual. Olha o que ele coloca lá: prece sem o fanatismo inconsciente. Isso é fundamental, o aspecto que ele coloca aqui. E a prece é fidelidade do coração, jamais viciação do sentimento. Né? Então não é esse negócio daquela prece repetida, daquela prece maquinal também. É uma prece que ela entra num outro patamar, num outro nível de relação com o Criador, de relação com as forças espirituais que estão acima de nós, buscando realmente que elas possam, que com essa conexão a gente adquira coragem, adquira luz, adquira orientação no sentido da gente realizar a tarefa que nos cabe, aquilo, a participação que a gente pode oferecer, o quanto nós podemos oferecer nesse ambiente em que a gente está. Então aqui a oração é compromisso da criatura para com Deus. Compromisso da criatura para com Deus. A questão da fé mesmo, isso foi um trabalho que a gente teve a oportunidade de apresentar. O que é a fé? O que é a fé? Esse sentimento fé. Fé é justamente esse processo de fidelidade. Fé vem de fides, né? Fidelidade. É a gente ser fiel àquilo que a gente acredita, àquilo que a gente professa, aquela filosofia que orienta o nosso pensamento, orienta as nossas reflexões, é a gente ter fidelidade com os princípios que a gente abraçou, que a gente acolheu. Isso é a fé. Então, quando a gente, no plano espiritual, o objetivo é o quanto se possa realizar
nas possibilidades que se tem. É esse que é o processo. Então, lá a oração ela tem um outro desdobramento, que é para o alto, né? A nossa oração aqui muito tem a ver, às vezes, com a vida material, com anseios, ansiedades nossas, no meio que a gente vive aqui, né? E é justamente a prece que eles precisaram também para poderem receberem aquela condição da ativação daquelas condições de percepção que eles estavam colocados lá naquele gabinete de magnetismo. Então a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Então realmente a prece, a gente tem que, de repente, seria interessante a gente refletir até um pouco nisso, né? Na importância da prece sobre esse prisma que a gente pode começar a treinar, a mentalizar, a fazer a nossa prece com essa direção, com essa diretriz. Muito bem, então no capítulo 15, depois da preparação, que foi aquele primeiro capítulo, vem a bendita viagem. Aí, depois de empregarmos o processo de condução rápida, surgiu uma região menos bela. Não era possível a volitação com facilidade. Quer dizer, aquela moleza de descer volitando, a coisa começou a ficar pesada. Aniceto, a atmosfera começa a pesar muitíssimo. Aí ele já aponta, assim como um alento para os dois, né? A gente vai descansar no posto de socorro. Também os caras vão chegar lá já com um palmo de língua para fora. Aí lá vem eles, né? Volitando, tranquilo, né? E aí achamos-nos a grande distância da crosta ainda. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Aí é que vem a encrenca, né? Aí o que acontece? Melhorando o pensamento, melhora a vida nos dois planos, físico e espiritual, né? Então a gente, a melhora de pensamento. Nós hoje, enquanto espíritas, enquanto interessados na doutrina, estudando, participando de algumas atividades benemerentes da casa, né, buscando ter uma vivência mais alinhada com esses princípios, a gente está justamente nesse processo de melhoramento do nosso pensamento, melhorando a qualidade, o teor do nosso pensamento. É lógico que de vez em quando a gente dá umas escapulidas, né? A coisa se perde um pouco, porque isso aí ainda faz parte do nosso processo e do nosso momento ainda de evolução. Então, melhorando o pensamento, melhora a vida, nos dois planos, físico e espiritual. É a repercussão que isso tem justamente no nosso corpo, na nossa saúde, né? Isso aí cada um deverá avaliar. Bem, aí as formas de pensamento, né? Aí está todo mundo, cada um pensando, né? Emitindo seus anseios, seus propósitos, seus desejos. Bem, está tudo aí. A gente reza em relação àquilo que é a necessidade. Não tem jeito. Encarnado dificilmente vai rezar pedindo a Deus que me dê luz, pedindo a Deus que me dê discernimento. Vai pedir a Deus que eu acerte o meu cartão de crédito, vai pedir a Deus que a prefeitura acerte o meu ordenado, vai pedir a Jesus que eu tenha saúde quando a doença vem, né? Então, assim, o que resta no mundo invisível, na medida que você identifica, na medida que é feito o alerta de que as necessidades são outras, não é? Então, o que funciona, o que deveria funcionar, é que nós, aliados às nossas necessidades, vamos dizer, humanas, igualmente começássemos a aliar as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades em relação a isto, a fim de que a minha mente, ela exercite isso. Quando a gente percebe que o quanto a erraticidade é difícil, ela é adensada, é porque ela recebe o influxo, mesmo no mundo invisível, de ideias físicas, ideias que chegam lá de forma física. O homem morre e segue físico, e isso é
é muito difícil, muito complexo. E a gente, enquanto espírita, faz esse exercício de reformulação desses conceitos, de reformulação dessas ideias. É por isso que nós estamos vindo a uma casa espírita. Eu estou vendo que eu não preciso somente pedir a Jesus, orar a Deus, pedir aos Espíritos que me deem auxílio e socorro na vida material, nas minhas lutas materiais, mas que me deem um discernimento para quando a morte chegar, né? Que leve muitos anos para muita gente. Alguns não estão nem aí para isso, mas que é uma reflexão que o livro nos faz. A gente continua percebendo que mesmo no mundo invisível, o nível de influência e interferência que a gente na Terra, que as pessoas encarnadas lançam. Mais adiante, quando nós chegarmos na guerra, aí fica mais louco ainda. André até manifesta uma surpresa que ele não imaginava que existisse todo aquele, né, aquele ambiente tão esquisito, tão estranho que ele está se deparando entre nosso lar e a crosta. Ele não passava pela cabeça dele isso. Porque da outra vez que ele foi fazer a visita, eu acho que ele foi por outro caminho, ele não foi por ali, né? Quando ele foi visitar lá a casa dele e tal, ele passou mais tranquilo. Ali já era um processo mais elaborado, justamente para aprendizado e experiência. Bem, essa é uma imagem nossa aí. Isso aí é tudo que a gente não vê, né? Se a gente fosse ver isso aí, a gente ia ficar apavorado. Porque olha só as formas de pensamento, a forma que isso tem. Aqui não sei nem se está dando para ver, que está bem fake, mas tem uma imagem bem esquisita aqui. Se a gente vir isso aqui de noite, então, meu Deus, você, né, fica apavorado. E aqui justamente uma forma de pensamento mais equilibrada, bonita, né? Bem, as formas de pensamento a gente emite a toda hora, a todo momento. Qualquer emissão mental nossa é forma, né? A gente dá forma através da matéria mental, a gente dá forma, toma forma. Então a gente tem que tomar realmente cuidado com aquilo que a gente pensa e procurar realmente trabalhar nessas faixas, né, mais construtivas, mais edificantes, porque a gente fica pensando, imagina a gente ter um desencarne num momento de irritado, carregando de repente uma carga emocional negativa. Isso deve ser difícil para a gente se desvencilhar lá na frente, né? Então a gente precisa estar começando a se acostumar num padrão de emissão, de compreensão, de leitura da vida, num nível mais tranquilo, mais sereno. Isso eu estou falando para mim, tá? Não é para vocês, não. Estou falando para mim. Muito bem. Então, capítulo 15 ainda, viagem. Nesse momento, ó Deus de bondade, o que aconteceu? Contrastando as sombras, raios de luz, desprendiam-se intensamente nossos corpos. O que acontece? André Luiz relata que começa, justamente do perispírito dele, do corpo dele espiritual, as células do corpo espiritual começam a emitir luz. E ele começa a ficar todo em luz. Tanto ele como o Vicente, os dois. Né? E Aniceto, que já estava, esse aí, né? Já estava em 220, já estava lá na frente. Mas eles também começam a ganhar essa condição de uma luz própria. Aí a gente remete até essa outra questão. Nós estamos num processo de aquisição de luz própria. De aquisição de luz própria. É um processo que a gente está desenvolvendo, porque nós, anteriormente, da gente ter um interesse maior por certas questões, a gente bebia muito das fontes alheias. Né? A gente ia, era uma palestra, ou era um filme, ou era uma história, era um livro que a gente estava lendo, mas muito sem reflexão, talvez aproveitando muito pouco, porque a gente fazia aquela leitura breve e não se detinha nas entrelinhas para enxergar o que a gente está enxergando aqui. Porque essa leitura que a gente está fazendo com vocês não é exatamente um estudo, mas é uma forma de demonstrar, né, a validade da leitura atenciosa, da leitura com mais atenção, mais analítica, dessas obras maravilhosas de André Luiz. E existe ali uma imagem que nós precisamos utilizar na nossa vida, mas já. É mais fácil que eu iluminar o caminho por onde eu vou percorrer, ou eu me iluminar
para passar pelo caminho da sombra. Então ali é o seguinte, eles sabem que é impossível que eles iluminem o mundo, mas eles sabem que se eles acenderem a luz deles, eles vão andar por esse mundo de sombras. Isso tem uma imagem, porque a gente se irrita numa existência querendo que o mundo se acenda, querendo que o mundo se ilumine, e você não faz o seu exercício próprio, individual, de autoiluminação, não é? Para que a gente faça o nosso percurso em meio às sombras, acendendo a luz da gente. Nós estamos vivendo uma época com uma onda de desânimo, de corrupção, disso, e nós queremos que o mundo mude. Esse texto, que tem aí 60 anos ou mais, 70 anos, já está dizendo para nós que o mundo não vai mudar. E quem vai mudar é a gente. A gente acende a luz da gente no meio da sombra que está aí fora. Que é uma insistência burra nós fazermos esse elemento, esse esforço para que o mundo de fora se ilumine. Quando, se a gente acende, a gente passa por onde for, por qualquer lugar. Aí está lá novamente, né, os três ali fazendo o seu percurso e ele se iluminando. Muito bem, é o espírito iluminado. E o André Luiz deve ter sentido o máximo aí. Bem, aí a descrição também do ambiente que eles estavam enfrentando e percorrendo. O clima era estranho, frio, ausência de luz solar, picos altíssimos, escuros precipícios, esquisita vegetação subia do solo, aves de horripilante aspecto. Aves de horripilante aspecto, forte ventania, até uma ventania forte também. Quer dizer, um negócio... Parece Cabo Frio, né? Parece Cabo Frio esse ambiente. Olha, meu Deus. Exceto picos altíssimos, está meio complicado, né? Ih, caramba, não vou poder atender. Agora não. Direto. Tá vendo? Bem, então isso aí ressaltando a ambiência lá que eles estavam passando, onde eles estavam, né? Então vamos lá, prosseguindo. Aniceto respondeu: todo esse mundo que vemos é continuação de nossa terra. Nós outros não estamos igualmente vendo tudo. Olha só, ainda tem esse detalhe. Embora ele já tivesse tido aquela preparação lá em nosso lar, e Aniceto já estivesse bem à frente deles, ainda assim, olha o que ele fala: nós outros não estamos igualmente vendo tudo. Aí logo a seguir, ele fala um negócio que isso aqui vai dar muito o que pensar. Há outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros. Maravilhosas esferas que se interpenetram. Aí a gente lembrou e fez uma pesquisa. Existe um cientista, Mikio Koko, o nome dele, um nome bem estranho. Acho que ele deve ser japonês. Aí ele fala de um assunto da física quântica chamado hiperespaço. Ele fala das diversas dimensões, né? Ele fala em mais de 30 dimensões. Mas desdobramentos, né, que a gente teria da nossa condição. Quer dizer, a gente pode falar de início as 3 dimensões físicas, né, que é a largura, a altura e o comprimento, e mais o tempo, que seria a 4ª dimensão. Então essas dimensões são esses mundos sutis dentro dos mundos grosseiros. Existe, então, a coisa vai muito, muito, muito além do que a gente percebe pelas nossas capacidades sensitivas, ainda mais essas grosseiras que estão, digamos, embotadas no aparelho carnal. Então eles ali eles estão falando de uma percepção que eles já houve um upgradezinho, vamos dizer, né, em termos dessa visão. Mas há muito mais, mundos sutis dentro de mundos grosseiros, maravilhosos, esferas que se interpenetram. Aí nós trouxemos aqui ali os 3 iluminados. Eles vão chegar num ponto em que tem alguns espíritos ali, sofredores e tudo, muitos sofredores, né? Porque esses aqui, quando os espíritos estão nessa condição, é mais ou menos aquela situação de André Luiz, nas regiões umbralinas, de sofrimento. E eles estão ali igual uns abajuzinhos, né? Tudo acesos, hein? Aí a orientação: procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual,
Bastará que pensem com vigor da necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona. Aqui se acolhem muitos desventurados e não é justo humilhá-los. Olha, né? Olha que luta. Você leva um tempo a iluminar e o sujeito vai, chega a você falar assim posteriormente: olha, você se iluminou, você está diferente, agora você vai ter que se apagar, ainda que você seja melhor dentro de você, para que a sua mudança não seja humilhante para o outro. Esses sujeitos, eles mordem a sopra porque você avança, se insurge, vê um lance legal, bacana, já pensou? Acende, pá. Agora, quando você inicia a sua visualização de sombra, apaga. Apaga porque isso humilha, isso te faz diferente, isso instiga o seu orgulho. Então, cara, é um negócio muito doido. Ou seja, é um processo todo íntimo. Uma luta é uma ação íntima. Não é uma ação para que isso te insurja sobre o outro. E eles ficam vigilantes nisso. Não seria muito mais simples? Entra aceso, passa pela Sapucaí, você vai ser um carro alegórico e o povo gritando em volta. Não, agora apaga para ser mais um entre eles, para que eles não se sintam inferiorizados. Cara, isso é muito bacana. E eu imagino como eles devem, no fundo, sentir-se assim: o que está acontecendo, que a gente está igual um vagalume, acende, apaga, para nós podermos fazer esse percurso daí. É muito interessante. Né? Isso a gente usa para a vida da gente. Às vezes você sabe muito, quando você começa a falar tudo que você sabe, o outro vai ficando assim, ó. Aí você tem que errar ali uma concordância, puxar um verbo errado, tá com uma coisa para a pessoa falar assim: não, eu também. E aí você faz, é um exercício de relação. Na verdade, eles estão ensinando, estão propondo um mecanismo de relação. Nós estamos de um jeito, eles de outro, vamos passar sem que eles se sintam ofendidos ou humilhados por isso. Isso, aí prosseguindo. Já estão apagadinhos ali, tá vendo? Bem, aí... Isso aqui é uma alusão àquela questão do hiperespaço que a gente falou, é um GIF, né? É uma coisa meio maluca aí, que a gente meio psicodélica, que a gente trouxe alusiva justamente a essa questão da multidimensionalidade da realidade, né? A realidade que a gente observa é muito aquém do que ela é realmente, verdadeiramente. Então, a coisa tem um desdobramento que vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. E aí, as esferas novamente, que foram citadas ali, as esferas espirituais. Vamos imaginar que lá no centro esteja a Terra e aí as esferas em torno. Isso está mais detalhado num outro modelo que foi desenhado pela Eigorina. Tem um livro, Cidade no Além, muito legal, muito interessante, que é dos espíritos André Luiz e Lúcius. E Chico até esclarece que Lúcius seria Camille Flammarion, é um nome, é um pseudônimo de Camille Flammarion, que foi um astrônomo da época de Kardec, contemporâneo de Kardec. E aí esse desenho é a Eigorina que apresenta, que fez, mostrando justamente as 7, né, esferas, os 7 céus, né, Marcelo? Marcelo, o 7º céu aqui, já na camada mais exterior. E nosso lar aqui, só um instantinho, Marcelo. E nosso lar aqui, na camada aqui mais interna, que seria a região do umbral. Aí a gente pode falar o umbral grosso, né? O umbral médio e o umbral fino, que seria justamente onde está o nosso lar. E essa outra cidade aqui, a Alvorada Nova, que é uma cidade espiritual anterior ao nosso lar. Isso está mencionado, até nós fizemos menção a isso na outra apresentação sobre o nosso lar. Marcelo quer falar uma coisa. Eles fazem uma relação com essas múltiplas esferas, onde eles dizem que os outros mundos físicos, os outros planetas, igualmente, eles têm essas camadas de essas outras esferas. E que estas esferas falam-se entre si.
as maiores, a sétima, ela estaria se relacionando com as esferas dos outros mundos, o que formata uma ligação, uma rede entre esses mundos. É muito interessante, não é? Essa esfera. Então, a gente observa uma lei, a gravidade, que puxa o elemento físico para o centro da Terra. Enquanto nós nos aproximamos, mesmo enquanto espíritos, do núcleo da Terra, e começamos a sentir essas irradiações que dão ao espírito um elemento mais físico, nós passamos a ficar sujeitos a este mesmo elemento que puxa, que suga e faz com que a gente tenha todas as impressões humanas de ter que caminhar, de ter que descansar, de ter um desgaste, que nas esferas superiores esses companheiros já não experimentam mais, já não vivem mais. Bem, então aí está essa apresentação, e esse livro é muito interessante, né, como referência, para poder a gente aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. A gente não vai prosseguir muito aqui, mas isso é para a gente ter uma ideia. Então, a dificuldade, então a gente vê que ele saiu daqui de nosso lar e atravessou isso aqui tudo para poder chegar à crosta. Então, justamente as dificuldades, você vê que vai ficando cada vez mais denso. Essas camadas são camadas cada vez mais densas até o processo assim, de uma densidade maior que a gente vai encontrar na crosta, né, Marcelo? Se nós quisermos darmos a isso aí uma forma visual bem prática, se lembrem, de presente de casamento, das pessoas que se casaram há 50 anos atrás, era comum dar um jogo de lata, onde tinha uma lata enorme, com uma lata menor, com uma lata menor, com uma lata menor, aí tinha uma latinha dentro da outra. Então você vê só uma esfera, mas quando você desmonta aquilo, você tem diversos níveis ali dentro. Então não vamos imaginar que a Terra seria o pequenininho no núcleo, e você tem aqueles outros elementos que estão à volta e que fazem uma unicidade do mesmo elemento. Então, assim, porque a gente fala, como é que eu vou dividir isso? Não tem, é uma coisa que está ligada na outra e que está presa, e que à medida que você ascende, avança, identifica essas transformações espirituais em você, você acessa você sai do sal para o arroz, mas para fazer essa viagem de uma latinha para outra é preciso que se desperte essa consciência, esse discernimento para isso. Vamos lá então. Aqui tem um vídeo que a gente também trouxe vídeo, né? A Arnice botou uma porção de vídeo, eu trouxe pelo menos um para a gente ouvir. Ele vai falar um pouco sobre esse assunto das esferas espirituais, tá, para a gente. Eu tenho dificuldade aqui de saber onde é que eu vou apertar aqui. Oi? Aqui, né? Eu não sei se... Oi? Tá aqui. Será que no outro? Talvez moradia e um outro pode ir comprar o fino. E lá vai comprar cidade. Só um instantinho, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para a gente poder ouvir. 3/4 dos espíritos que desencarnam não saem do planeta Terra, não saem da crosta. 3/4. 4 morrem, 3 ficam. 1 ascende a algum outro ambiente. Para o grosso, talvez a moradia, e um outro pode ir comprar o fino. E lá vai comprar cidades igual ao nosso lar. Tem milhares. Nós temos notícias de algumas. Tem milhares. Palavras de André Luiz, lá no livro Cidade Manaí. Certo? Então, esse umbral grosso, gente, é exatamente onde a população, no estágio em que nos encontramos, que é a continuação do planeta, que nós estamos inseridos nesse umbral. Por isso que os espíritos que desencarnam estão do nosso lado. Eles não saem daqui. Poucos conseguem, pela sua necessidade, pelos seus interesses. Aqui no planeta, são muito fortes, pelos seus apegos. As pessoas, eles deixam, e as coisas, eles deixam. Então não há
por parte deles, essa facilidade. E nós ficamos por aqui com os nossos afins, que são logo familiares. Nada mais natural. O que eu vou fazer em nosso lar? Eu vou ficar aqui, cuidando da minha casa, do meu carro, do meu negócio, dos meus parentes, do meu filho. Aquele negócio a gente conhece, né? Nós estamos aqui numa reunião de desobsessão. Eu já estou bastante tempo por ali. Eu nunca conversei com um espírito, nunca, aqui junto conosco. Eu nunca conversei. Quando eu estou chegando aqui lá no nosso lar, eu estou vindo lá de. Não. Eu estou vindo dali, estou vindo aqui já, estou vindo aqui SD, estou vindo cidade tal, qual. Perceberam isso? Porque 3/4 está por aqui, velho. Eu nunca conversei com nenhum que dissesse que estava vindo de outro lugar. A não ser junto conosco, acompanhando. Que 3/4 dos espíritos que desencarnam não saem do planeta Terra, não saem da crosta. 3/4. 4 morrem, 3 ficam. 1 ascende a algum outro ambiente. Um brau grosso, talvez a moradia, e um outro pode ir para um brau fino, que lá vai encontrar cidades igual ao nosso lar. Tem milhares. Nós temos notícia de algumas. Tem milhares. Palavras de André Luiz, lá no livro Cidade do Além. Certo? Então, esse umbral grosso, gente, é exatamente onde a população, no estágio em que nos encontramos, que é a continuação do planeta, que nós estamos inseridos nesse umbral. Por isso que os espíritos que desencarnam estão do nosso lado. Eles não saem daqui. Poucos conseguem, pela sua necessidade, pelos seus interesses aqui no planeta, que são muito fortes, pelos seus apegos às pessoas, eles deixam, e as coisas, eles deixam. Então não há, por parte deles, essa facilidade. E nós ficamos por aqui com os nossos afins, que são os nossos familiares. Nada mais natural. O que eu vou fazer em nosso lar? Eu vou ficar aqui, cuidando da minha casa, do meu carro, do meu negócio, dos meus parentes, dos meus filhos. É aquele negócio que a gente conhece, né? Quando nós estamos aqui numa reunião de desobsessão, eu já estou bastante tempo por ali. Eu nunca conversei com um espírito, nunca, que não estivesse aqui no planeta, aqui junto conosco. Eu nunca conversei. Não, eu estou chegando aqui lá do nosso lar. Não, eu estou vindo lá de. Não. Eu estou vindo dali, estou vindo aqui de A, estou vindo aqui SD, estou vindo cidade tal, qual. Perceberam isso? Porque 3/4 está por aqui, velho. Eu nunca conversei com nenhum que dissesse que estava vindo de outro lugar. A não ser junto conosco, acompanhando pessoas. Eu estava lá na casa dela, eu estava ali, eu estava lá, de vez em quando, eu estava no Haiti, naquela. Mas está no planeta. Então, gente, nosso lar é o objetivo. Um dia nós vamos chegar lá. Mas no estágio que nos encontramos, o nosso habitat natural. Não ouviu, não? É um comentário, é um comentário em geral da situação nossa. O que nos coloca em cada uma dessas esferas é justamente aquilo que pode nos prender ou nos libertar. É o nosso pensamento, são os nossos anseios, são os nossos propósitos, é tudo aquilo que a gente sente, que a gente pensa, as nossas conquistas. É isso que vai definir em que posição que a gente vai estar. Se vai pesar mais as questões do mundo ou as questões realmente atinentes ao espírito, atinentes aos interesses do espírito. Hã? Bem, vamos prosseguir. É 8h15, a gente vai dar uma paradinha então, um intervalo, depois a gente retoma. Aí,
Depois de um certo tempo de marcha, né, aqueles três, naquela excursão, Aniceto, André e Vicente, viram ao longe um grande castelo iluminado. Era um dos postos de socorro de Campo da Paz. Campo da Paz é uma região da espiritualidade que tem vários postos de socorro para atendimento aos espíritos. A misericórdia de Deus é muito grande, né? Não poderia ser diferente, né? Que maravilha, né? Quantas maravilhas nos aguardam, né, no plano espiritual, com essa lucidez que a doutrina espírita tem nos propiciado. Né? Lógico, como o Marcelo falou, que isso demora bastante, né, Marcelo? Pois é. Vamos lá, então. Então, é um local realmente muito bem, muito sereno, de muita paz. Então, essa paz reflete o estado mental dos que vivem nesse pouso de assistência. Quer dizer, dos que vivem, dos trabalhadores, com certeza, né? Porque dos demais estão ali num processo de atendimento, de tratamento. A gente vai observar aqui no desdobramento dos slides que a gente vai apresentar à frente. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influência dos filhos de Deus que o habitam. Então, aquele ambiente tenebroso em torno da Terra é fruto justamente desse lixo mental que a gente está o tempo todo ainda jogando, né? E muitos até lixos muito mais tóxicos, não? Muito mais complicados, que são de difícil reciclagem, né, Marcelo? Certamente. Então é complicado. Mas é isso aí. Aí, prosseguindo já no capítulo 16, no posto de socorro, já chegam então ao posto de socorro no Campo da Paz, e Aniceto explicou que é um dos postos de socorro do Campo da Paz. 2 servidores abriram a porta, salve mensageiros do bem. Eles são soldados no início, né, logo na entrada. A gente percebe ali uma figurazinha de um militar aqui, né? Parece um militar. A gente vai ver por que disso aqui, tá? Muito bem. Aí são recebidos por Alfredo, que é o administrador, justamente desse posto. Aí, meu caro Alfredo, o administrador, e a sua amiga Ismália. A Ismália vai aparecer agora, tá vendo? Eu botei ali. A Ismália, ela é um espírito que está numa condição melhor do que o nosso companheiro Alfredo aqui. Tem uma historiazinha deles aqui que a gente vai contar o que aconteceu. Eles mantêm assim, uma relação de amizade, né? Mas já foram marido e mulher, mas a coisa não ficou muito legal aqui quando se passou aqui na Terra. Mas eles estão lá e ela colabora muito com ele, auxilia muito ele. Então o Alfredo, ele é justamente o nosso administrador que cuida de todo aquele estabelecimento na espiritualidade. Aqui atrás vocês estão vendo que tem um quadro, né? Esse quadro aqui é o Martírio de São Diniz, esse quadro. Ele está no Panteão de Paris, mas a gente vai entender o que aconteceu aqui. Alfredo nos apresentou o lugar com escadas de mármore de uma beleza incrível. Eu observei um grande quadro, aí justamente André comentando, com o Martírio de São Diniz, o apóstolo das Galhas, a região até de Kardec, né? Na última encarnação lá, como Allan Kardec. Parecia uma cópia, olha só, parecia uma cópia do pintor francês Bonnat. Olha só, Alfredo percebendo disso, engana-se. É engano seu, não é cópia nada. Olha o que ele falou, é justamente o oposto, né? Foi o Bonnat que num sonho, num momento assim de um desdobramento, ele esteve na espiritualidade e teve a chance de ver essa pintura que foi feita lá na erraticidade por um outro autor espiritual. E ele veio e reproduziu esse quadro, né? Então, esse é justamente o que ele está falando aqui. E isso acontece em relação a muitos aspectos nas artes, nas ciências, né? A espiritualidade está muito mais à frente. Nós aqui temos assim, o que surge aqui na Terra muitas vezes, ainda é apenas um reflexo daquilo que está rolando na espiritualidade, que já está muito mais adiantado que a gente. Quando eles estão indo para essa fortaleza, para esse espaço que eles receberiam, e eles acessam o espaço, eles fazem uma anotação que as pessoas estavam em serviço, e em serviço continuaram, porque eles não chegaram ali para desequilibrar e desarmonizar
para que ele se insurgisse. Eu gosto muito disso. O sujeito vem de uma região superior, com Aniceto, que é um orientador, certamente um dos espíritos de maior evolução naquele espaço. Ele chega apaisano, ele chega sem fazer alvoroço, ele não quer ser enxergado, ele não, a chegada dele não é maior do que o serviço que está sendo realizado ali, né? E a gente vê aqui na vida física as pessoas que chegando, né? Elas precisam que todo mundo as enxergue, que todo mundo cochiche que fulano chegou para fazer algo. Não, a pessoa está chegando, eles chegam, vêm de uma região, é feito um apontamento. Como é difícil, nós há tempo não recebemos visita da cidade de nosso lar, que vem estar junto de nós, e o serviço segue, eles não interferem, não há um evento, não há um feriado, e isso ressalta muito, pelo menos em mim, o exemplo que a gente tem de que quando estamos no ambiente de serviço, de trabalho com uma realização, a nossa presença não deve ser maior do que a obra. É muito, muito interessante. A presença deles não supera a obra, ainda que eles possam ser espíritos que naquele instante apresentam uma envergadura superior. Este livro, ele me esculhamba e me esculacha o tempo inteiro, porque pega a gente e coloca no devido lugar. Você é só mais uma engrenagem na máquina da vida. Você não é a peça principal. Então vá lá e faça o que tem que ser feito, cumpra o seu papel e avança. Vamos prosseguir então. Alfredo explica que multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto, nossa produção de alimentos, que a gente tem que lembrar que na época, né, esse livro foi publicado em 1944, e na época rolava uma guerra, a Segunda Guerra Mundial. E a espiritualidade, ele manifesta aqui em outros slides, ele vai falar sobre isso, era um alvoroço danado para atender a demanda daqueles desencarnes todos, aquela situação horrorosa, né, que se passava na Terra e que tinha essa repercussão no mundo espiritual. E aí também a questão do romance de Alfredo, que a gente ficou de falar, né? O Alfredo fazendo uma meia-culpa, né? Esqueci de que a virtude a qualquer tempo será atormentada pelo vício, e minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Quer dizer, ele foi traído por um companheiro, né, de negócios e tudo, que perseguiu a esposa dele e trouxe esses problemas aqui que a gente vai relatar. Eu era um homem de negócio, um amigo desleal contrata um homem e leva Alfredo a acreditar que Ismália o está traindo. Alfredo expulsa a esposa de casa, que foi malvado mesmo, brincadeira, né? Expulsa a esposa de casa, pega a guarda dos filhos, vai para a Europa e, após 2 anos, recebe a notícia que Ismália morrera de tuberculose. Então a coisa foi feia, né? Mas apesar dessa traição, dessa situação toda que se passou, a Ismália foi a que primeiro foi socorrê-lo na espiritualidade quando ele, no desencarne dele. Pois é. Aí a questão, né? A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes, dos olhos desprevenidos. Né? Quantas vezes a gente foi enredado numa situação dessa, né? Ou como, digamos, aquele que é ouvinte e que recebe, às vezes, a calúnia de alguém é caluniado, e a gente, às vezes, recebe isso e não faz nada, ou não move uma palha, no sentido de tentar fazer a versão correta daquela situação que se passou. Ali, esse amigo de Alfredo, ele faz o assédio. Olha que situação, uma situação que nós certamente já presenciamos. Ele faz o assédio à companheira, ela não cede, ela rejeita, mas ela sabia dos compromissos materiais que o marido tinha com o amigo, como eles estavam envolvidos, e ela então fica tímida, com constrangimento de dizer o que estava acontecendo de verdade, porque aí os negócios iriam estar em risco. Como este homem não consegue o seu intento com o assédio, ele forja uma situação.
Isso daí a gente percebe, né, o quanto forjar algo já é algo da natureza humana desde 1944, que as pessoas já estavam engendrando esses elementos, né? Então, assim, e ali ele forja isso, e o que leva a um ato de covardia e de vingança, onde não só ele desmantela a família, ele impõe aos sogros os riscos econômicos, ele desfaz com tudo aquilo que estava em volta, simplesmente porque não ouviu, porque só ouviu um lado, né? Porque não deu abertura para descobrir a verdade real sobre a coisa, deixando o ego do macho ofendido se insurgir, né? Vamos entrar agora no capítulo 18. Tem algumas informações e esclarecimentos que são dados justamente nesse capítulo. Nossos aparelhos assinalam que é uma orientação e falando que os aparelhos lá do posto de serviço estavam mostrando que vai ter uma tempestade, ele fala lá, magnética. Ainda para hoje é melhor pernoitarem aqui. Então ele sugeriu que você me permite só uma questão? Ali. Ismalha não vivia no posto. Ismalha vivia numa região superior. Mas ela, uma vez por mês, ia visitar o companheiro para... isso deve ser extremamente humilhante. É um exercício de humildade para o companheiro. Olha, ela está no bem bom, no lugar superior, no lugar que você não enxergou e que ela construiu pelos próprios esforços, e ainda assim ela volta pedindo um momento em que ela poderá residir de vez com ele. Ou seja, de verdade, ela está esperando a hora que ela vai poder sair da região superior para estar com o companheiro, cuidando naquele lugar. Aí eles dizem assim, uma coisa muito legal, só uma anotação antes de nós avançarmos. Ele diz o seguinte: ela já tem méritos para fazer isso. Ele não está preparado para receber esse esforço dela. Aí a gente puxa na terra e vê quantas vezes a gente oferece todo o nosso esforço para alguém plenamente despreparado para compreender o esforço que nós estamos fazendo. Então é o seguinte, olha, ela vem na hora que você tiver a lucidez plena do que ela está fazendo de verdade. E aí volta uma questão: na Terra a gente ilude muito, engana bastante. Na erraticidade, não. Você só receberá quando de verdade houver mérito. E detalhe, não é só mérito seu, não. Tem que ser mérito do outro também, para que as coisas se fechem e façam sentido. Eu achei bacana, ela vem uma vez por mês, podendo ficar, mas não fica porque ele não merece. Quando ele tiver o mérito, ela chega de E ele tem mala e consciência cuia. disso, né, E ele Marcelo? tem consciência disso e fica arrasado com isso. Aí, sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo ao longo da crosta, espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Bem, a gente até aproximando para o nosso momento que a gente vivencia hoje, o mundo está em guerra, não é? Quantas guerras acontecem no mundo nesse momento, né? O mundo está em guerra, inclusive na Guerra Fria, a ressurgência da Guerra Fria, que talvez nunca tenha terminado, mas ela já dá mostras entre Estados Unidos e Rússia, né, de haver algumas oposições que estão mostrando que a Guerra Fria continua. O Oriente Médio, Síria, Líbia, tudo sendo arrasado, sendo feito aí, e esses espíritos, ao invés de estarem solucionando as suas questões, desencarnam com mais fúria e com mais ódio ainda, né? É isso. Então, prosseguindo ainda no 18, no posto chegam sinais de batalhas sangrentas na Terra, provocando grande tempestade magnética, aquela questão que foi aludida lá, que eles acabaram pernoitando. Grandes massas desencarnados pela Segunda Guerra superlotam os postos de socorro de várias colônias espirituais, tal ponto que é necessário eles se valerem do apoio dos postos de socorro da América, do continente americano, em função das situações que estavam acontecendo na Europa naquele momento. Isso está aludido no livro também. Aí ele fala até socorro de várias colônias espirituais. É citada a colônia Alvorada Nova, que é aquela outra cidade espiritual, situada em zonas mais altas, com intercâmbio com avançados núcleos da espiritualidade superior de planetas vizinhos, que é a menção até que Marcelo fez com relação
aquele entrelaçamento, né, daquelas esferas espirituais com as esferas planetárias de outros planetas. Aí tem o não, isso aí já é o outro. Mas assim, em relação à guerra, agora vamos para o intervalo. Depois do 19 a gente vai para o intervalo. Eu só, assim, então eles começam a receber, né, na América, né, os exilados de guerra. E ali é o seguinte, eles perguntam em relação à língua. Porque nós estamos recebendo na América do Sul, com o idioma, espíritos que chegam falando uma outra língua. Aí você diz assim, mas os espíritos não têm esse acesso? Bem, isso se dá para aqueles que já conseguem fazer identificações de uma linguagem com outros elementos que não esses habituais. Então eles falam o seguinte, para um número X de pessoas que vêm, de enfermos de guerra que vêm, eles mandam um enfermeiro que domine o idioma e que vá fazer esta relação de tradução para que eles possam estar identificando. E diz ainda que esses espíritos eles são retirados do seu núcleo de dor para que eles possam experimentar naquelas áreas de refúgio o momento em que eles se desvinculem daquelas radiações de guerra. Só para nós encerrarmos, o orientador Alfredo, ele descreve... Não, tá, já tô... Ah, tá, são 10 minutos. São 10 minutos só. Eu achei que fosse mais 10 minutos. É só 10 para a gente... Ali fora, hein, gente? 10 minutos. Então, o orientador Alfredo, ele fala que, em meio à guerra, ele é chamado por uma outra equipe para fazer uma visita à Inglaterra. Então, ele entra numa determinada região, onde ele percebe a sombra que a guerra magneticamente havia feito naquela região, quando, de repente, em meio a esta sombra, ele identifica um facho de luz radiante que vem do chão, do solo. E eles vão para aquele facho de luz para ver o que estava acontecendo. Era uma igreja que estava reunida em culto, em louvor. E isso dali, ele diz o seguinte, enquanto eles se reúnem e mudam a frequência da mente, eles saem da guerra e entram no plano da oração, eles conseguem acender no meio daquela sombra uma luz que oferece àqueles espíritos viajantes oportunidade de chegar, se estabelecer ali para poder realizar algum tipo de serviço. E então aí nós ficamos imaginando, nós espíritas, nós que temos o hábito sacrossanto de manter as nossas orações em casa, sempre as nossas orações em dia, várias vezes, quase que muçulmanos, 5 vezes por dia, voltado para o trabalhador de Jesus, procurando onde é que está na nossa bússola. Como é que nós podemos fomentar, produzir elementos radiosos que servirão para receber estes sujeitos da erraticidade que chegam em momentos de dificuldade, né? E ali a gente fica pensando, quando lê esse livro, fica com uma vergonha, esse livro me envergonha, fico muito emporcalhado, porque eu fico pensando que o número de vezes que eu joguei fora na minha vida e que eu ainda jogo fora na minha vida de efetivamente ser um espírito e um espírita que faz alguma diferença favorável para o mundo invisível. É poder oferecer o meu lar em dias complicados, para que eles parem para tomar um oxigênio bacana na minha casa, um cafezinho com biscoito. Por isso está em pé lá o nosso livro do Evandro. Olha lá. Então, assim, quando a gente fala assim, vamos rezar, gente. A oração, na nossa perspectiva psíquica, ela ainda é um ato fanático. Ela ainda é um ato, é um interruptor que eu ligo para que algo de bom possa acontecer na minha vida. Mas o dia que nós identificarmos, de maneira lúcida, o poder que a mente da gente, focada no bem, tem de realizar, nós vamos começar a mudar
a Terra. De verdade, ela vai sofrer as mudanças, porque são as nossas radiações. Vamos para o nosso intervalo, são 8h15, 10 minutos. Por favor, comam tudo que tem na cantina, né?